E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Essa promessa ressoava na mente de cada um, trazendo um misto de esperança e medo. Enquanto olhavam pela janela, as ruas estavam silenciosas, como se a própria criação estivesse aguardando o momento decisivo. O protagonista, Pedro, sentia o peso da responsabilidade e a ansiedade de liderar seus companheiros. Ele sabia que a jornada de fé exigiria coragem, mas também estava ciente das mudanças extraordinárias que viriam. A expectativa pulsava em seu coração. O que ocorreria quando o Espírito Santo finalmente os visitasse? A curiosidade, misturada ao temor, criava uma atmosfera eletrizante, preparando todos para o que estava por vir. Pedro se recostou na parede do cenáculo, observando os rostos de seus companheiros. Enquanto falava, lembrava-se das palavras de Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. A esperança de que essa promessa se cumpriria era um bálsamo em meio à incerteza. A tensão no cenáculo era palpável. Tomé, sempre o cético, franziu a testa. E se não vier? E se tudo isso for apenas ilusão? Sua voz ecoou e um silêncio desconfortável se instalou. Suas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas a ansiedade ainda pairava sobre eles. Naquele momento, um som repentino de batidas na porta trouxe uma nova onda de apreensão. Quem será agora? Murmurou André, enquanto Pedro se levantava para verificar. A insegurança estava se infiltrando nas mentes de todos. Sejam cuidadosos, Pedro advertiu, lembrando-se das palavras de Jesus sobre a necessidade de vigilância. Não sabemos o que podemos encontrar lá fora. O grupo se dispersou, cada um imerso em seus próprios pensamentos e medos. Pedro, em particular, sentia um peso crescente sobre seus ombros. Como poderia liderar? O que significava realmente ser um apóstolo? Enquanto caminhava em círculos no pequeno espaço, ele repetia para si mesmo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Era um lembrete necessário, mas a dúvida ainda sussurrava em seu coração. A tensão aumentava, e os desafios que pareciam simples agora se tornavam obstáculos intransponíveis. A interdependência entre eles estava se formando, revelando a fragilidade de suas convicções. Pedro sabia que a verdadeira prova de fé estava a caminho. Mas o que isso significaria para cada um deles? E mais importante, como se preparariam para o que estava por vir? A tensão no cenáculo aumentava a cada instante. Pedro sentia que as palavras de Tomé reverberavam em sua mente, alimentando suas próprias inseguranças. E se não vier? A incerteza sobre o futuro pesava como uma âncora, puxando-o para baixo. Ele se lembrava da advertência de Jesus. Na verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O que significaria nascer de novo em meio à dúvida e ao medo? Um novo som de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Era como se o próprio destino estivesse chamando. E se forem eles? A pergunta de André cortou o ar e um frio na espinha percorreu Pedro. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. Eu envio-vos como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. A dualidade de sua missão pesava sobre ele. Deveriam ser portadores de esperança, mas também estavam expostos a perigos inimagináveis. Enquanto Pedro hesitava em abrir a porta, um conflito interno o dominou. Sou realmente digno de liderar? E se a minha falha custar vidas?
Sua mente vagueava, lembrando-se do momento em que teve coragem de andar sobre as águas. Mateus 14, 29. Mas e se eu afundar de novo? A lembrança da tempestade e do medo que quase o consumiu fez seu coração acelerar. Do lado de fora, o mundo continuava a girar, indiferente à sua angústia. A cidade estava em ebulição e rumores sobre um novo movimento começaram a circular. A pressão externa se intensificava, obrigando o grupo a confrontar não apenas seus medos, mas também a hostilidade que estavam prestes a enfrentar. A união que Maria havia proposto agora parecia uma necessidade urgente. Precisamos nos fortalecer ou seremos desfeitos, Pedro pensou, enquanto a responsabilidade de suas decisões pesava sobre ele como um fardo. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo, e ele sabia que não poderia falhar. Pedro respirou fundo, sentindo o ar pesado com a tensão que pairava sobre o cenáculo. Ao puxar a porta, uma onda de ar fresco e a luz da rua inundaram o espaço, revelando um grupo de seguidores ansiosos do outro lado. O olhar de Pedro encontrou o de Maria, que estava à frente, e ele percebeu a determinação em seus olhos. "Estamos prontos", ela disse, com um tom que transparecia confiança. Enquanto Pedro os convidava a entrar, uma sensação de alívio e medo se misturou dentro dele. Ele recordou as palavras de Jesus: "Não temais, pois eu estou convosco todos os dias até a consumação do século." Mateus 28, 20. Contudo, a realidade do que estava por vir ainda o assombrava. O grupo estava reunido, mas a hostilidade do mundo exterior não poderia ser ignorada. Com o coração acelerado, ele se virou para os discípulos e disse: "Estamos juntos nessa. O que fazemos a seguir definirá nosso futuro." Ele sentiu a responsabilidade se solidificar, uma chama acesa em seu interior. Somente juntos poderemos enfrentar o que vem pela frente. Precisamos ser a luz em meio à escuridão. Os outros assentiram, e a determinação começou a preencher o espaço. Pedro percebeu que, embora suas dúvidas ainda existissem, a união do grupo poderia ser a chave para a sobrevivência. O que quer que estivesse à sua espera, eles enfrentariam juntos. O som do mundo lá fora era ameaçador, mas dentro do cenáculo, uma nova força começava a emergir. "Vamos então", ele disse, a voz carregada de coragem, "que venham os desafios, temos um ao outro." E ao dar o primeiro passo em direção ao desconhecido, Pedro sentiu que finalmente estava começando a nascer de novo. Pedro e os discípulos avançaram, com o coração pulsando em uníssono. Essa luz, que era tão necessária em tempos de escuridão, agora era o farol que guiava seus passos. Ao se depararem com a hostilidade do mundo exterior, os discípulos enfrentaram desafios inimagináveis. A prisão, a perseguição e a dúvida eram constantes. Mas em meio a tudo isso, a promessa divina se manifestava. "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Mateus 28, 18. Dizia a lembrança da missão que lhes fora confiada. Eles não estavam sozinhos. Suas experiências eram moldadas pela presença constante de Deus, que lhes concedia coragem e força. Com o passar dos dias, a igreja primitiva cresceu em número e fé, testemunhando milagres e conversões. A justiça divina se fez presente em cada ato de amor e solidariedade, e a misericórdia de Deus se manifestou em cada vida transformada. Pedro, agora mais forte e confiante, frequentemente refletia sobre a jornada que haviam percorrido. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31 se tornara seu mantra. Ele percebeu que a verdadeira luz não era apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que ainda caminhavam nas sombras. E assim, suas experiências tornaram-se não apenas testemunhos de fé, mas também lições práticas sobre a resiliência diante da adversidade. Através da união e do amor, podemos ser a luz que o mundo precisa
pensou. Ele desejou que todos pudessem sentir a esperança que o sustentava e que cada um, ao enfrentar seus próprios desafios, encontrasse conforto nas promessas de Deus. O narrador, observando a trajetória de Pedro e dos discípulos, conclui que a verdadeira força reside na fé compartilhada e na comunidade. A história deles é um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé pode iluminar o caminho. A justiça e a misericórdia de Deus se entrelaçam em cada ação de amor, mostrando que juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. A lição é clara. Em tempos de incerteza, a união e a fé são essenciais. E cada um de nós é chamado a ser uma luz que brilha nas trevas, refletindo o amor divino para o mundo ao nosso redor. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário sobre o que mais lhe impressionou e compartilhe este vídeo com amigos que precisam conhecer essas verdades transformadoras.